Olá, eu sou a Lídia. E eu sou a Cícera. E hoje nós vamos para mais um podcast e o assunto de hoje é clareamento dental. E nossa primeira pergunta, que todo mundo tem seus medos aí, é: o clareamento dental traz risco aos dentes? Existem dois tipos de clareamento, o clareamento interno e o clareamento externo. O clareamento interno é aquele em que a gente coloca um produto dentro do dente. Então, aquele dente está manchado porque a pessoa caiu e aí então teve que tratar o canal, aquele dente ficou escurecido e esse aí então existe um produto para se colocar dentro do dente para ele clarear. E o clareamento interno, ele é muito perigoso, porque realmente ele resseca o dente, ele desidrata, ele aumenta muito a chance do dente vir a quebrar no futuro, de fraturar e até do corpo começar a não reconhecer mais o dente como sendo do próprio corpo, começa a comer o dente. Então, o seu corpo então começa a estranhar a presença dele por conta dessa substância clareadora que é colocada dentro do dente. Então, o clareamento interno, aquele que vai no dente tratar do canal, eu já não faço mais por conta desses riscos. Então, esse clareamento sim, ele é perigoso para o dente. Mas o clareamento externo, que é aquele usado com um gel sobre o dente para clarear, ele é seguro, muito efetivo, funciona bastante, mas claro, tem que estar supervisionado pelo dentista. Então vamos lá, nossa próxima pergunta é: o clareamento dental ele pode deixar meus dentes mais fracos? Sim, então, como eu falei, o dente vai enfraquecer se você fizer um clareamento interno. O clareamento interno, então, que é usado para dentes muito escurecidos por conta de tratamento de canal ou trauma, mas ele pode fragilizar e eu não faço mais esse tipo de procedimento. Embora talvez você fale para mim, mas então como que eu vou clarear esse dente? Porque esse dente está muito escurecido e ele não clareia com o produto normal. Então o gel clareador do clareamento externo, ele não funciona em cima do dente escurecido por conta de um trauma ou dente tratado canal, escurecido por conta de tratamento de canal. Aí existem outras formas de resolver esse tipo de cor, que é fazendo facetas laminadas de porcelana, ou seja, é melhor você desgastar o dente e colocar uma lâmina sobre ele do que você colocar um produto dentro do dente para clarear, que possa vir ressecar ele todinho, né, inclusive raiz, ou então até induzir uma reabsorção interna, que é o corpo comendo ali aquele dente, tá? E nesse caso, o clareamento dental a laser, ele não seria uma técnica mais eficiente para poder clarear? Então, o clareamento dental a laser, ele é uma coisa assim interessante, né? Eu me lembro que quando surgiu a técnica laser, eu comprei um aparelho, um laser de baixa potência, assim, imaginando que ele ia clarear os dentes de uma forma absurda, né? Uma coisa fantástica. E aí eu me lembro de um primeiro paciente que eu fiz, eu coloquei o produto e a pessoa sentiu muita sensibilidade mesmo, e eu fiquei na dúvida, né, se aquilo realmente era uma questão individual do paciente ou não, e não clareou quase nada. Então foi muito frustrante, né? Coloquei o laser, fiz todo o procedimento correto, tudo, e não clareou nada. Aí eu fiz numa outra pessoa que eu tinha mais segurança, né? De perguntar se realmente estava doendo muito ou não. E esse outro paciente não sentiu tanta dor, mas o dente também não clareou nada. Aí eu liguei na fábrica do produto, eu falei: olha, eu estou usando um clareamento a laser, assim. Aí o que acontece? O fabricante me disse: olha, não existe comprovação científica de que o laser clareia o dente. O laser, ele serve para diminuir sensibilidade. E como o produto ele vai ser uma concentração mais forte, então ele vai dar muito mais sensibilidade. E o laser de baixa potência, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma ação anti-inflamatória, uma ação para tirar a dor. Então, o clareamento a laser, ele não é a laser, né? Ele é um laser para tirar a dor. Então, você falar se ele é mais eficiente, o produto que a gente coloca sobre o dente é muito mais forte. Então, ele tem uma tendência de ser um pouco mais rápido. Mas, em compensação, você não pode fazer muitas sessões e dar muita sensibilidade.
Então, assim, eu particularmente prefiro o clareamento que a gente chama de moldeira ou caseiro. Para mim, ele é muito mais eficiente, né? Claro que tem os profissionais que gostam também, mas o clareamento com laser, ele vai, ou LED, né? Porque também não necessariamente, o que vem a ser o LED? É uma luz forte, ele aumenta a velocidade da reação do produto. Então, isso daí vai fazer com que ele haja mais rápido, mas em compensação você tem que fazer menos sessões, e aí se o dente não clareou, você tem que continuar usando a moldeira. Então, eu particularmente não gosto desse método. Tá. E uma dúvida também é, todo mundo quando vai fazer esse clareamento com forminhas, com moldeiras, que é o que nós usamos aqui, todos sente sensibilidade ou é em alguns casos? Olha, a sensibilidade, primeiro ela tem a questão individual de cada pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras que não. Também tem a ver com a concentração do gel e a permeabilidade do dente. O que vem a ser isso? Quanto que o seu dente deixa passar o gel lá para dentro. Então, se a pessoa tem um dente mais permeável, se ela tem desgastes na cervical, porque faz muita força com a escovação, range muito o dente, tudo, ela vai ter mais sensibilidade. E outra, se ela não tem, vai ter menos. Um pouco de sensibilidade sempre vai ter, porque realmente o produto penetra no dente, então ele vai ter uma ação ali no nervo, na polpa, e um pouco ele vai dar. Não é para dar uma sensibilidade absurda a ponto de não conseguir usar o produto, mas um pouco de sensibilidade sim, ele vai ter sim. Tá. E todo mundo pergunta aqui pra gente se pode tomar café, chá, vinho, né, durante o clareamento. Pois é. Não pode exagerar, né? Você está fazendo um clareamento, seu dente então tá ali recebendo um gel clareador e tá sofrendo um processo de transformação daquele pigmento numa outra, né? As moléculas são quebradas, então aí acaba não refletindo a luz. Se você exagerar, né, você vai ter uma dificuldade em fazer o clareamento. Eu digo para você assim, não precisa parar de comer nada, só não pode tomar aquela pessoa que toma café o dia todo, toma refrigerante o dia todo, toma vinho várias vezes por dia, ou mesmo refrigerantes com corante, né, muito forte. Então, se o exagero sempre vai ser uma dificuldade. Então, na verdade, não precisa parar de tomar um café. Às vezes o paciente fala assim, eu tomo um café de manhã, nossa, não vai deixar de tomar o seu café da manhã, né, ter esse prazer por causa do clareamento, né? Chocolate, não vou poder chocolate, molho de tomate, não é assim. O produto realmente é efetivo, ele funciona, né, contanto que você faça de acordo, né, com o que tem que ser feito, mas pequenos usos assim de pigmentos não vão afetar o procedimento. Tá. E esse clareamento dental caseiro, que é que a gente dá a forminha para a pessoa usar em casa, ele é a técnica mais segura para clareamento? Olha, eu considero que sim, é a técnica mais segura, porque você faz uma moldagem da boca da pessoa, você obtém uma forma que é exatamente para ela, né? Serve exatamente ali, orientando devidamente, ele vai usar uma concentração de gel que não é tão grande, existem várias concentrações, então, por exemplo, uma pessoa com muito mais sensibilidade, a gente diminui a concentração do gel. O que mais que eu posso te falar? Sim, eu considero segura e outra, os dentes estão vivos, né? Então não é aquele produto que vai ressecar o dente, então eu gosto bastante, eu tenho tido resultados muito bons e duradouros, inclusive, com esse clareamento. Tá, e você pode considerar que essa técnica também é a mais eficiente? Sim, eu gosto sim, mais eficiente, porque você pode usar várias vezes. Tem estudos, o Baratieri tem um artigo num livro dele que ele usou um paciente que tinha manchas por tetraciclina, que eram manchas escuras, acinzentadas, muito difíceis de tirar. Ele tinha caso de 6 meses de uso de gel clareador. Claro que assim, eu não preconizo tanto tempo, né? Mas já tem estudos de até 6 meses usando sem necrose na polpa, sem nada que possa danificar o dente. Legal. E os dentes, eles vão ficar branco logo após a primeira sessão, o primeiro procedimento? Como que é? Não. É um processo gradual, né? Porque o gel clareador, para que o dente fique branquinho, ele vai sendo usado dia após dia
E aí o produto vai penetrando ali dentro e as moléculas então mais longas vão se transformando em moléculas menores através de uma oxidação, né, assim que acontece aí a luz reflete sobre aquele pigmento, não aparece assim tão escuro. Mas isso é um processo gradual, em torno ali, depois de uns 4 dias você já começa a perceber que o dente está clareando, e gradativamente até mais ou menos 1 mês de uso, tá? Só que branquinho, foi isso que você me perguntou, né? Se vai ficar branquinho? Branquinho não fica, né? Nenhum dente é branco assim, porque branco mesmo, parede, ficaria até feio. O quanto isso vai clarear vai depender muito do pigmento que tem dentro daquele dente, né? Então eu já tive casos em que clareou bastante em pouco tempo, teve casos que clareou muito pouco ou quase nada por causa da permeabilidade do dente. E aí então você de repente me perguntaria assim, mas o pessoal na televisão, né? O que eles têm, né? O que o artista faz? O artista faz o clareamento dental, que seria a base, e depois reveste com facetas laminadas. Então são todas facetas de porcelana, que aí sim você escolhe uma cor mais branca, e aí então você tem uma base já que está mais clara, com uma outra mais branca por cima, e aí então você tem aquela sensação de que o dente está super branco, né? Então o sorriso celebridade, ele é um sorriso assim que não foi só simplesmente um clareamento, né? Ele tem mais de um tratamento ali, e você tem que ver também que sobre a ação de luzes, né, ou numa fotografia, quando você vê um artista ou na televisão, a luz ela engana bastante, né? Ele parece bem mais branco. Inclusive às vezes fotos, né, do antes e depois, você tem que prestar bem atenção, porque às vezes você olha assim e você fala assim, nossa, como clareou. Mas na verdade tinha uma iluminação maior na foto depois do que antes, né? Até é difícil de postar essas fotos, porque um pouquinho de variação que você dá, você já engana a pessoa, fala, nossa, clareou, mas às vezes não clareou nada assim. Então, é legal, às vezes, assim, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente olhar a boca, né, e ver que cor que tá através de uma escala. Então, você olha a escala, vê que cor que tá, e depois de terminado, né, as seringas, você coloca a escala, você vê que aquilo mudou realmente de cor. Agora, se você colocar um antes e um depois, assim, sem a escala, é muito fácil de enganar, né? Então, super branco não fica. Tá. E essas pessoas que têm restaurações no dente, né? Vai ficar branco também, vai ficar de cores diferentes. Como que o clareamento age em resina? Pois é. O clareamento é um clareamento dental, né? Ele age sobre dente, na verdade ele age sobre o esmalte do dente. Então, o que clareia é o esmalte. O produto não consegue agir sobre restaurações, sobre porcelana, sobre resina que você tiver no dente. Até manchas de amálgama muito escuro, aquele metal, né? Quando a gente tem mancha muito escura dentro do dente, às vezes também não clareia. Então, se você tem muitas restaurações nos dentes da frente, às vezes a gente vê pessoas assim, né? Que o dente está escurecido porque tem uma massinha aqui, outra ali, outra lá. Isso, infelizmente, não vai clarear. Então, ela vai precisar fazer o clareamento e aí vai clarear partes, e aquela parte que era uma restauração vai ter que ser trocada depois pela cor que ficou, né? Até tem umas coisas bem interessantes assim que a gente tem que pensar antes de fazer certos tratamentos, né? Às vezes eu já cheguei em casos da pessoa assim, trocar todas as restaurações do dente ou trocar algumas próteses assim, escolhemos a cor, aí depois que ela terminou tudo aquilo, ela fala, então agora eu queria que ficasse mais branquinho. E aí não tem o que fazer, não tem como ficar mais branquinho. Então, todo o procedimento estético, né, que envolve aí clareamento de dente, então se você vai fazer uma reabilitação, você vai trocar todas as restaurações, vai deixar tudo bonito, a base de tudo, a primeira coisa, depois da limpeza, de não ter doença de gengiva, nada, é você fazer o clareamento. O dente está branco, a partir daí que você vai escolhendo, né? Seria como se fosse, né, por exemplo, uma casa, né? Que você vai pintar e mobiliar. Você não mobília toda a casa, deixa toda ela linda, maravilhosa, para depois falar, agora eu quero as paredes todas branquinhas. Aí você tira tudo, né, para depois pintar. Não, então primeiro pinta a casa, tá? E dá pra gente deixar certo a cor que vai ficar depois do clareamento? Dá pra ter uma exatidão assim sobre... Não tem. O quão branco o seu dente vai ficar depois do clareamento, eu brinco que só Deus sabe. Porque a gente não sabe que tipo de pigmento que tem lá dentro, né? Pode ser um pigmento muito fácil, o seu dente pode ser permeável, e aí o produto entrar, pode ser que não seja, né? Então a gente não tem, assim, certeza de que cor vai ficar. Eu posso garantir para você que clareia. Eu tive
puxa, eu faço clareamento com moldeira, né, já tem 10 anos. 10 anos de fazendo isso. E assim, eu tive pouquíssimos casos em que a pessoa não gostou ou não notou nenhuma eficiência. A maioria, ainda que seja assim 20% melhor, ela percebe realmente que teve uma melhora na cor. Eu tive alguns que ficaram bem claros mesmo, sabe? Mas eu não costumo falar isso porque pode não acontecer. Tá. A próxima pergunta é, esse clareamento, voltando lá ao LED e o laser, né? Ele não faz efeito próximo da gengiva? Então, o clareamento, o produto gel clareador, ele vai agir sobre esmalte de dente. Então, o dente, ele tem, até aqui, não sei se tem pra gente mostrar aqui, mas o dente, ele vai ter uma camada de esmalte, esse daí não tá legal, né? O dente, ele tem uma camada, essa camada branquinha, isso que você vê quando você tá sorrindo, essa parte da coroa que você enxerga, é o esmalte do dente. Então, o gel clareador, ele age sobre esmalte, ele não age sobre a parte de dentro que é a dentina. Então, quanto mais próximo da gengiva, menos esmalte você tem sobre o dente, ele tá mais fininho. E aí, então, não vai ter tanta ação. Outro problema é que a dentina ela é mais amarelada do que o esmalte, né? Então, você tem menos esmalte e uma dentina mais amarela, você tem uma sensação de que não clareou tanto e às vezes não clareou mesmo. Então, é importante sempre olhar esse degradê de cores que o dente tem. Isso vai ser mantido, né? Às vezes a pessoa fala, eu queria que clareasse aqui embaixo. E outra coisa importante é assim, o clareamento é o clareamento do sorriso. Então, se você sorrir e não está aparecendo aquela parte, não tem necessidade de você clarear aquilo ali, né? É mais um dente para você sentir um pouco de sensibilidade, é mais um dente para você gastar gel clareador. Então, eu falo assim, não precisa colocar gel clareador no dente do siso, ninguém vê, não é verdade? Vamos lá, então. Pacientes com gengivite podem ou não podem fazer o clareamento? Então, podem, mas não devem. Porque é o seguinte, é como a história da casa, né? Você não deve, eu acredito que você não vai pintar as paredes, trocar os móveis, tudo da sua casa, se você tiver com um monte de infiltração na parede, uma parede rachando, uma coisa caindo assim, né? Mesma coisa na boca. Então, se você tá ali com gengivite, doença de gengiva, sua gengiva está sangrando, né? Você percebe ali que está inchada. Então, você colocar um gel clareador ali já seria um desconforto, porque ele vai irritar aquela parte ali que está inflamada e além do que, seria fazer um tratamento estético em cima da doença, né? Então, eu não gosto. Eu nunca, sob nenhuma hipótese, faço clareamento em pacientes que não estão com a gengiva saudável. Entendi. Tá? Existe alguma técnica, algum produto, assim como clareamento, que tira a sensibilidade do dente, que pode trazer um conforto maior aí durante o clareamento? Sim. Sim, então para as pessoas que têm muita sensibilidade dentinária, que falam assim, eu não vou fazer o clareamento porque eu sinto um dente muito sensível com tudo, existem técnicas, tanto gel clareador mais fraco, como produtos associados com flúor, com potássio, que fazem com que o dente não fique tão sensível, tá? Embora isso atrapalhe um pouco o clareamento, porque ele impede um pouco do dente clarear, mas existem formas de ir controlando isso daí, tá? Então, não é a coisa assim, o ideal seria que não precisasse, mas se precisar tem como fazer sim. Ah, legal. E voltando lá ao clareamento a laser, né? Ele é mais caro do que os outros convencionais da moldeira, que é o que nós usamos? Sim. Qual que é? Sim, ele é mais caro porque ele vai precisar que o profissional tenha um equipamento, né, que tem um alto custo, ele vai precisar tempo de cadeira, então enquanto o de moldeira é simples, você vai fazer uma moldagem, vai usar o produto na sua casa, o clareamento, a laser, ele vai precisar, primeiro que o profissional proteja toda a gengiva, porque se você tiver com a gengiva naquela região, o produto encostar, ele está uma concentração muito forte, ele queima a sua gengiva, então tem que proteger toda a gengiva, tem que proteger lábio, o produto vai ficar em torno de 45 minutos
minutos sobre o dente por sessão. Então, e ainda colocando a luz ali. Então, essa questão do profissional que está ali te atendendo, tempo de cadeira, tudo vai fazer com que realmente aumente, encareça aí o custo do produto, sim, do clareamento. Tá. O tratamento combinando a técnica a laser e a técnica com moldeiras em casa fica mais eficaz ou para você isso não diferencia? Sim, se você fizer as duas, principalmente uma dose de ataque inicial, a pessoa está com pressa, tudo, porque também você não pode usar muitas sessões desse suposto laser, né? Então você teria que usar umas 3 sessões e depois continuar com moldeira. Então eu vejo que, para mim, do resultado que eu tenho, que eu prefiro já começar com moldeira e ir até o fim, porque eu acho bem eficiente, eu gosto dos resultados, mas eu tenho colegas que fazem as duas coisas, e eu já tive pacientes que falam, não, eu não uso a moldeira, eu tenho preguiça, eu não vou conseguir. Então aí 3 sessões só, daí é o máximo que a gente vai ter de resultado, vai ser aquilo que der nas 3 sessões de clareamento. Tá, é possível ter assim um resultado top logo na primeira sessão? Olha, não sei te dizer, eu não tive. Então, em 10 anos fazendo, eu não tive resultado top ainda. Não dá. Acho que seria para meter demais. Tá, a repetição desse clareamento a laser em consultório traz risco aos dentes? Então, como eu falei, são até 3 sessões com uma diferença de 1 semana para cada uma, né? Como o produto vai estar numa concentração muito mais alta e você ativa com a luz, tudo, você gera uma inflamação nessa polpa. Então, você exagerar num tanto, se fizer muitas vezes, inflamar demais, ela pode chegar numa inflamação irreversível. O que vem a ser isso? Ela começa uma inflamação e não sara. E aí a tendência vai ser o quê? Desse nervo morrer. Então, o exagero não é legal. Então, eu recomendaria 3 sessões só de clareamento com laser. Tá, e o de forminhas a gente pode usar mais vezes? A cada quanto tempo que a gente pode refazer o clareamento? Sim, então, eu gosto de usar em torno de 1 mês, né? Se a gente vai usar 1 mês. E depois disso, uma vez por ano, ele usar uma seringa para fazer uma manutenção, tá? Mas a literatura fala aí de 6 meses de uso contínuo do produto. Então, assim, eu acho que não é legal esse exagero, mas ele é mais seguro porque a concentração ela é muito menor. Tá. E esse clareamento externo, ele não pode ser usado para tratamento de dentes escurecidos pelo canal? Pode, sim, se você tem o dente escurecido pro canal, tudo, você pode colocar o gel clareador ali também, só que a ação não vai ser tão efetiva. Não vai ser tão efetiva, porque quando você tem um dente tratado canal, que ele escureceu, ou ele sofreu um trauma e depois precisou tratar canal, você tem todos os poros, todos os canalículos dentinários, que são tubinhos ali, né, onde os prolongamentos dos nervos caminham por dentro do dente, eles estão todos ali sujos, né? Eles estão contaminados, então eles ficaram manchados. E o produto ele não consegue ter uma ação assim tão grande. Ele é um produto mais delicado, ele é um produto mais leve, né? Porque é feito justamente para usar em dente vivo. Então a ação não é tão efetiva. Por isso que daí o clareamento interno, né, com o perborato, ele acaba sendo melhor. Só que em compensação ele tem esse risco, né, de ressecamento do dente, ele resseca muito, ele aumenta o risco de fratura. Então é uma coisa assim que a gente não recomendo mais fazer. Eu já tive um caso muito triste. O paciente havia feito clareamento interno, não tinha sido comigo, e eu não me toquei disso durante o procedimento. E nós fizemos ali facetas de porcelana, né? E o que aconteceu? Passado 1 mês, o paciente falou assim, soltou a faceta. Eu falei assim, não é possível, não solta, né? Vem aqui para eu ver. E aí tinha fraturado um dos dentes lá no nível da gengiva, lá dentro. E graças a Deus não perdeu o dente, mas foi assim, perdemos as próteses, tivemos que fazer tudo de novo. Então, tivemos que fazer cirurgia para expor a raiz do dente e tudo. Então, foi um risco muito grande de ter perdido um dente da frente, né? E aí, conversando com o paciente, ela falou, eu já fiz clareamento interno, tudo. Então, por isso a fragilidade, porque, então assim, eu tive um professor que ele falava assim, não, se o paciente fez clareamento interno, eu nem faço nada.
A gente fica difícil não fazer nada, né? Porque você está ali, a pessoa precisa, você quer ajudar, mas é um risco muito grande. Ela tem que saber que o clareamento interno pode realmente gerar um problema muito grave para ela, inclusive de reabsorção de raiz, que é quando o corpo começa a comer a raiz. E aí você radiografa e você vai ver que está faltando um pedaço aqui, está faltando um pedaço ali, como se tivesse uma maçãzinha mordida. E muitas vezes é irreversível, o corpo vai comer aquela raiz até aquele dente acabar. E aí a pessoa acaba perdendo o dente também. Então assim, o clareamento externo, esse com moldeira, é super tranquilo, super 10, fica muito bonito, eu gosto bastante, você pode repetir, né? Ele acaba sendo econômico, porque você guarda a sua moldeira, você pode usar de novo. Agora, o interno tem que ter muita sabedoria para usar e aí, né, sabendo dos riscos que ocorrem. Tá. E uma pergunta também que várias pessoas já chegou aqui no consultório é falando do clareamento dental com bicarbonato de sódio, né? Vamos explicar para eles como que é. Sempre se usou, o clareamento é uma coisa assim que todo mundo sempre quis, né, ter. Dentes mais brancos é sinal de status, é sinal de limpeza. Hoje em dia, nossa sociedade no Brasil, né, a gente tem muito esse apelo estético, então, para tudo, né, um dos países que é campeão em cirurgias plásticas, que mais que se faz botox, acho que depois dos Estados Unidos nós somos o país que mais faz a aplicação de toxina botulínica, lipoaspiração, então o brasileiro gosta muito de ficar bonito, né, graças a Deus, né, nós somos um povo bonito mesmo, vai para outros países você vê que o brasileiro realmente é bonito, e aí o que acontece? Então sempre se usou algumas coisas abrasivas, então o bicarbonato, teve um tempo agora, não sei se você viu, saiu uma pasta preta super cara, né? De carvão, né? Então, se você não sabe, aquela pasta preta de carvão era usada quando a gente era criança. Meus avós falavam que escovavam dente com cinza. E eu achava aquilo assim, nossa, escovar o dente com cinza, que coisa esquisita, né? E aí agora resgataram a cinza. Então, esses tempos atrás, uma paciente falou assim, será que funciona? E a gente foi ler a composição do produto, e é cinza, é carvão. Então, né, os nossos avós tinham sabedoria, realmente aquilo lá. Mas aquilo clareia? Não, aquilo ele dá um polimento, né? É um polimento, é um pouco abrasivo. Então, imagina assim, a pessoa não escova o dente direito, ela tá cheio de sujeirinha ali, de manchinha, né, porque não removeu direito aquela placa, e aí ela fica super empolgada, ela fala, isso aqui vai funcionar, só que para funcionar tem que ficar ali esfregando durante 2 minutos, ela não escova o dente 2 minutos, escova 30 segundos, vamos confessar, né, a gente é rápido, e aí então você começa ali a passar aquele negócio, passa, fala, nossa, clareou. Realmente clareou. Se você tinha uma pigmentação superficial que manchava, na hora que você começa a passar ali a escova mais tempo com um produto abrasivo, um produto que vai limpar, ele vai parecer que ficou mais branco mesmo. Mas um paciente que tem ali os dentes bem branquinhos, bem limpos já. Se o seu dente já está limpo, você pode usar o bicarbonato, você pode usar o carvão. O que vai acontecer vai ser que você vai correr um risco de, se usar muito tempo, você provocar desgaste na superfície do seu dente, né? Então imagina você ficar esfregando ali uma areinha, a própria escova de dente dura, ou então uma escova de dente que você faz muita força, ela já provoca uma erosão no dente. E aí, se você usa um produto abrasivo, pior ainda. Então, assim, posso usar de vez em quando um bicarbonato? Se você quer, de vez em quando, usa. Mas usa todo dia a escova de dente ali, mais tempo em cada dente, fio dental, faz uma limpeza com regularidade, que você vai ver que o dente vai ficar limpo. E aí, então, o gel clareador vai agir penetrando dentro do dente mesmo. Aí sim você tem uma reação química, né? Não é só uma limpeza ali em cima. Tô caçando mais perguntas aqui. Pois então quanto deu agora? 31, mas não dá. A gente perdeu uns minutinhos, né? Tô vendo que as perguntas são quase a mesma. Como funciona, quem pode fazer. Quem pode fazer não. Me perguntou se criança pode fazer, né? Tá.
Mas uma pergunta aqui também que a gente tem que deixar claro para nossos pacientes é quem pode fazer, a partir de quantos anos, todas as pessoas podem fazer, né? Sim. Você não vai fazer um clareamento numa criança em que não terminou a exposição total do dente ainda. Então, na medida em que a criança, você pega uma criança aí de 12 anos de idade, muitas vezes ela já tem todos os dentes permanentes, mas ela não expôs totalmente a coroa do dente, ainda tem um pouco de gengiva recobrindo, você tem um nervo ali muito grande, então, porque o dente assim, ele não cresce para fora, né? O dente já nasce daquele tamanho. O que acontece é que o nervo, então, ele vai ficando cada vez menorzinho, então você vai tendo menos sensibilidade também, porque ele está mais interno ali. Então, o ideal seria esperar um pouco mais essa maturidade tanto do dente, né, não só da criança, como também do dente, para daí fazer o clareamento, tá? Uma coisa interessante em relação a isso é que o clareamento dentário, ele surgiu por conta de... Sempre essas coisas acontecem por causa de algum erro, alguém testou alguma coisa, né? Mas foi um ortodontista que descobriu, ele começou a passar para os pacientes usarem água oxigenada em gel para melhorar a limpeza dos dentes, porque os pacientes não escovavam bem o dente, estavam com a gengiva inflamada, tudo, e preconizou isso daí para o uso. E depois que tirava o aparelho, eu percebia que tinha ficado muito mais branco o dente. Não onde estava o bracket, né? Mas aonde estava ficou mais branco. E aí, então, uma das origens aí, de por que surgiu, quem que descobriu, né, que isso clareava, foi um ortodontista. Então, ele até foi usado em paciente mais jovem, ele até foi usado ao começo para tratar, né, ou prevenir uma gengiva inflamada. Mas hoje em dia não, hoje em dia o produto já está melhorado, então a gente tem que ter uma gengiva saudável para ser eficiente e também não ser criança. Tá. E esses produtos clareadores, eles têm algum risco para a nossa saúde bucal usando eles ou não? O risco vai ser só se você exagerar na quantidade, né, de gel. Você, dá para usar uma vez por dia, você usar várias vezes no dia. Você, em vez de usar um gel por lá no máximo 6 meses, eu não uso 6 meses, tá? Eu uso no máximo um mês. Você usar muito além, então você poderia gerar uma inflamação do nervo. Então o risco estaria mais no sentido de você ter uma inflamação do nervo e vir a ter uma necrose, precisar tratar canal dos dentes ali. Mas fora isso, o gel clareador mesmo, ele é bem seguro. Tá. Não, a gente não usa em mulher grávida, a gente não usa em amamentando, não por conta tanto do gel, tá? Mas por conta de uma segurança, né? Acontece alguma coisa, que será que foi, né? Aí todo mundo vai achar que foi grávida e tudo. A gente não costuma usar. Eu não costumo usar em uma pessoa que já vai casar no dia seguinte, né? Porque às vezes a gengiva fica um pouco irritada, fica um pouco sensível, né? Mesmo você tomando os cuidados. Então, assim, tem que fazer um planejamento aí para que você tenha um resultado. Outra coisa também interessante, eu também não gosto de clarear o dente e já trocar a restauração logo em seguida, porque às vezes ele volta um pouquinho a cor, então a cor não é aquela exata que você teve ali, né? Tá. Quanto tempo dura o clareamento? Quanto tempo que a gente tem que fazer de novo, dar uns retoques? Sim, olha, eu sempre quando eu vejo uma pessoa que fez clareamento, às vezes nem fez comigo, e às vezes ela já fez há mais tempo ainda, eu noto que o dente está claro ainda, né? Que não que super branco, mas você percebe que mudou a cor, ele já não é mais a mesma cor que vem nas escalas de cores. E o que eu tenho acompanhado, assim, 2 anos depois, às vezes 3 anos, o dente está ainda mais claro. Claro que tem como fazer um refil, né? Então, por exemplo, assim, você acha que não ficou... eu percebi que escureceu um pouquinho. Faz aí o uso de uma seringa de gel para fazer manutenção, que isso não é problema e aí você vai perdurar. Então, na verdade, eu vejo que se você faz um clareamento com moldeira e você guarda essa moldeira, você vai conseguir ter clareamento aí por muitos anos da sua vida, né? É só você ir refazendo. Mais uma pergunta que as pessoas têm dúvidas, né? É por que os dentes escurecem com a idade? Sim. Então, lembra que eu comentei que à medida que a gente vai ficando mais velho, o canal do dente vai diminuindo, né? Então o dente ele cresce para dentro. O dente não nasce assim, depois vai ficando largão, né? Ele já nasce do tamanho que ele é. Então a criança às vezes está com aquele dentinho de leite bem pequenininho e aí vai vir aquele dentão grandão ali, né? Por quê?
Porque é assim, né? Eu brinco que Deus quis assim. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, então esse dente vai crescendo assim para dentro e a dentina vai ficando mais dura, vai ficando mais resistente. Na medida em que a dentina ela fica mais envelhecida, fica mais dura, ela fica mais amarelada. Né? Então, quando a gente vai envelhecendo, os dentes vão amarelando por conta disso, por conta também que a gente perde bastante esmalte do dente, então o dente vai sofrendo ali uma erosão, uma abrasão, um desgaste e vai penetrando pigmentos ali dentro, é mais fácil de penetrar pigmentos, né? Imagine uma parede toda áspera, né? Que você então vai sujando ela vai pigmentando. Então é por isso que à medida que a gente envelhece, o dente também escurece um pouco também. Tá. E tem algum problema? O paciente usa sem nenhuma orientação do dentista, faz em casa, faz porque o amigo indicou, né? Quais são os problemas aí? Assim, não. O clareamento dental ele tem que ser feito sobre orientação do dentista, porque o produto, apesar de ele ser, por exemplo, de moldear, ele é simples de usar, mas se você não souber direito, você vai machucar muito sua gengiva, ou você vai ter muita sensibilidade e aí então você acaba desistindo ou tendo até uma inflamação na polpa. Você de repente vai fazer um clareamento sozinho, você está com uma doença de gengiva grave, você não sabe porque essa doença não dói, aí você vai colocar o gel clareador ali, né? Então tem várias coisas que você não deve fazer sem orientação. Inclusive no Brasil, eu não sei se faz uns 2 anos, não se vende mais o gel clareador para o paciente, porque antigamente as pessoas conseguiam comprar o gel sozinha, né? Ia lá, comprava, não, agora tem que ser dentista para conseguir comprar mesmo, para evitar aí essas coisas que pode acontecer de errado. Existia também, eu não sei se no Brasil vende, eu acho que não, umas fitinhas que tinham esse mesmo gel clareador e você colocava no dente, parecia um durex, né? Não sei se você já chegou a ver isso daí. Eu cheguei a comprar uma vez para ver se prestava. Só que assim, nossa, dói muito, porque aquilo você não tem controle, né? Então, enquanto a moldeira você coloca na boca e ela fica firme no lugar, o gel não extravasa, essas fitinhas você não tinha como controlar. Então, eu lembro que pegou num lugar que tinha uma retração assim de gengiva, nossa, mas doeu tanto, ficou tanto, escorrendo, né? E porque ficou saindo, daí aquilo não parava, você ficava babando. Então, assim, é muito melhor, vai ser muito mais seguro, mais confortável. Se você fizer com a orientação correta, o seu resultado vai ser mais efetivo, né? Do que se você fizer aí sozinho, sem saber exatamente o que você está fazendo, né? Fiz o clareamento, depois eu preciso trocar as minhas restaurações ou acha que dá para sobreviver com elas? Então, a restauração não clareia, né? Mas se a restauração for muito pequena, se ela estiver numa região que ela não aparece, né, não houver comprometimento estético, você não necessariamente tem que trocar, né? Eu já cheguei a fazer clareamento que eu falei, olha, pode ser que fique muito, principalmente se clarear demais, né? A restauração era bem amarela, o seu dente ficou bem mais claro, você ter esse contraste vai ficar feio. Mas se não envolver um comprometimento estético, o produto não agride assim a sua boca a ponto de você falar assim, ai, nossa, agora eu vou ter que trocar tudo porque estragou. Não estraga, ele não vai agir assim e nem vai precisar trocar se não estiver afetando esteticamente. Mas se estiver afetando esteticamente, aí você precisa trocar, né? Porque você fez o clareamento para ficar mais bonita, não vai querer que fique feio depois, né? 2 cores assim não vai ficar legal. Então, outra coisa também nessa questão de trocar é que assim, imagina, por exemplo, que você você não planejou direito, você fez uma prótese, colocou lá uma coroa, uma faceta numa região, por exemplo, de pré-molar, e aí você quer fazer o clareamento para clarear um pouco, mas você não quer que aquela restauração fique aquele contraste assim tão grande. Então, você não precisa usar 5, 6 seringas de gel. Às vezes, 1 ou 2 já é suficiente para você ter uma melhora, né, estética e chegar a uma cor próxima daquela. Não dá para saber exatamente, né, se vai ficar exatamente daquela cor da prótese, mas você não ter esse impacto, né, de olha, estava tão amarelo, ficou tão branco. Então, você não precisa deixar de fazer um clareamento dental porque você tem algum tipo de prótese que você não quer trocar. Faz, mas não usa tanto tempo, né, isso não é um determinante que tem que usar todo esse tempo. Tá. Eu já tenho sensibilidade, usei o produto, fiquei mais sensível. Eu vou continuar com essa sensibilidade ou vai passar?
a sensibilidade que o gel clareador provoca no seu dente é momentânea. Então, enquanto você estiver usando o gel, talvez você sinta ali sensível. Se está sensível demais, tem que mudar o gel clareador para uma concentração mais fraca. Mas depois que você parar de usar, vai passar. Agora, se você já tem sensibilidade, né, seria interessante de repente você tratar isso, ou colocando algum tipo de restauração nos lugares que estão expostos, ou usando aí um flúor com uma concentração mais forte. Mas assim, porque senão você nem vai conseguir usar o gel, né? Imagina que você tem uma sensibilidade super alta. E aí você coloca aquilo, fica muito mais irritante, então aí não, talvez você nem consiga fazer o tratamento. Mas se você tem uma sensibilidade aceitável e você usa o gel, ficou um pouquinho mais forte, depois que você parar de usar o gel clareador, vai passar essa sensibilidade, sim, pode ficar sossegado. Legal. Existe alguma forma que os dentes fiquem mais brancos, alguma técnica que ele pode ficar mais branco por mais tempo? Como que a gente pode mantê-los brancos, né? Depois que você fez o clareamento, né? Então, assim, claro, se você tem que ver que, assim, uma das coisas que pigmenta o dente, por que ele escurece, né? Porque ele tem a ação da idade, tem a ação dos alimentos que tem... assim, já pigmentos que vão penetrando no dente, tem a ação do fato que às vezes você não estava limpando tão bem. Então, você passar fio dental corretamente sempre, você fazer uma boa escovação, não ficar ingerindo alimentos assim muito açucarados, com muito carboidratos muitas vezes ao dia, né, para não formar muita placa bacteriana. Então, tudo isso daí vai preservar o seu clareamento, né? Se você tem uma piscina, você mantém a água da piscina limpa, ela não fica com a borda toda suja, né? Então a piscina está sempre suja, sempre suja, as paredes estão sempre sujas também. Então você limpou todas as paredes e você mantém a água limpa, você cuida, aquilo dura mais tempo também. Mesma coisa o dente da gente. Então tem que fazer toda a lição de casa, gente, não tem jeito. Se não escova, se não passa fio dental, se não tem um bom cuidado com a higiene, não dura nada, né? Não dura o dente, não dura a saúde, não dura nada. Sim. Tá, então vamos encerrando aqui nosso podcast. Qualquer dúvida, pode mandar. Se você tiver dúvida, manda sua pergunta, seu comentário, se você gostou ou não. Venha fazer, né, uma avaliação com a gente, vai ser um prazer poder te orientar melhor e te dar aí, né, um sorriso de celebridade, né? Obrigada, tchau, tchau.